Olá, tudo bom? Toda semana nós sempre trazemos aqui no nosso espaço Autores e Livros uma reflexão sobre livros que foram importantes na minha vida. Sempre tem destaque a literatura russa. Eu gosto muito da literatura russa, de Dostoiévski, de Turgenev, de Solzhenitsyn. Li emocionado Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, O Arquipélago Gulag. Esses livros são livros que Solzhenitsyn questiona o stalinismo, o Estado soviético em sua versão mais perversa, que foi o stalinismo. Gosto muito de Boris Pasternak, o grande poeta, autor de Doutor Zhivago. E de todos os autores russos, talvez não, com toda segurança, quem ocupa um lugar de destaque na minha vida, na minha biblioteca, na biblioteca do meu coração, é Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Mas Tolstói disputa esse lugar com Dostoiévski de vez em quando. Quem que já teve a oportunidade de ler Ana Karenina ou Guerra e Paz não se emocionou com este grande escritor russo? Tolstói sempre me fascinou. Tolstói, aos 80 anos, sai de casa e morre numa estação de trem de Astapovo. Foi um homem inserido no meio do povo, era de sangue nobre, mas montou escolas rurais para ensinar os mujiques e terminou seus dias como um grande pacifista. Tolstói, o grande autor, então, desses livros que eu citei, escreveu uma obra monumental que se chama O Reino de Deus está em Vós. Esse livro ficou desaparecido durante pelo menos 100 anos. Quando Tolstói publicou esse livro, ele foi perseguido pelo movimento, pelo czar, pelo Império Russo no século XIX, e foi então, mais do que isso, ele foi inclusive excomungado da Igreja Ortodoxa Russa. É porque Tolstói, nesse seu livro, O Reino de Deus está em Vós, ele fundamenta toda a sua teoria pacifista na Sagrada Escritura e na teologia cristã. Esse livro, O Reino de Deus está em Vós, foi ele que chegou às mãos de Mahatma Gandhi em 1894 e o fez deixar o recurso à violência para libertar o seu povo do domínio estrangeiro para o pacifismo. A grande reflexão de Tolstói nesse livro é a seguinte: se no Antigo Testamento o recurso à violência, à guerra, como por exemplo as guerras judaicas do Antigo Testamento, sobretudo para estabelecer o povo em Canaã, Josué fez guerra com todos os habitantes daquela região, e essas guerras todas, digamos assim, abençoadas por Deus. No Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, o recurso à violência tem sustentação dentro da teologia, do escopo teológico? Há mesmo sustentação para a violência, para o estabelecimento, para que se possa, por exemplo, estabelecer a fé cristã? Vale fazer uma cruzada, como a Igreja Romana fez? Várias cruzadas, na verdade, isso é válido? Há sustentação no Evangelho? E aí Tolstói faz uma reflexão profunda, dizendo que no cristianismo, o seguidor de Jesus Cristo não tem como sustentar nenhuma ação violenta, de nenhuma forma. Ele vai então defender que todos nós, de cultura cristã, sejamos pacifistas e que a forma mais eficaz, mais bíblica e mais cristã de se enfrentar a violência é a resistência pacífica. Foi por isso que Gandhi, então, se convence de que era possível vencer uma guerra, digamos assim, que é a guerra de independência da Índia, sem dar um tiro sequer, mas promovendo a paz. Hoje nós estamos vivendo numa cultura de violência, de incentivo à violência, colocando a violência como um recurso legítimo, não só do Estado que a exerce baseado na lei, mas para o próprio cidadão comum. É hora de nos voltarmos para Tolstói, é hora de
lermos, se você não conhece essa obra, mas se você já leu, é hora de reler O Reino de Deus está em Vós, de Lev Tolstói, para que nós possamos compreender que quem vive o mistério de Jesus Cristo vai lutar contra toda forma de violência que tem dentro de si e na sociedade de forma pacífica e não respondendo tiro com tiro. Essa é a grande proposta de Tolstói neste livro, O Reino de Deus está em Vós, e eu queria trazer, poucas pessoas conhecem, quase quando a gente compra obras completas de Tolstói, eu tenho as obras completas dele da Nova Aguilar, e esse livro, por exemplo, nem está naquela composição da obra completa, pelo menos na minha edição, né? É um livro que saiu à parte, ficou muitos anos escondido, conforme eu falei, e foi redescoberto agora, há pouco tempo, há 30 anos que esse livro foi redescoberto na Europa, e depois de redescoberto, esse livro ganhou leitores no mundo inteiro, pessoas que buscam na paz o fundamento de suas vidas. E tudo isso Tolstói fundamenta na palavra de Deus, nos evangelhos e nas atitudes de Jesus Cristo, que poderia ter recorrido à violência para se livrar daquela morte, mas ao contrário, à violência ele respondeu com o pacifismo. Leiamos Tolstói e construamos uma sociedade de paz que resista à violência. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, comente e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso ao Reino de Deus está em Vós, a esse grande escritor russo que tanta importância teve e continua tendo ainda hoje em nossas vidas. Um grande abraço para você e a gente se vê pelos caminhos da paz.